Então, invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a sessão ordinária do dia 23 de março de 2020. Só para lembrar os vereadores e registrar quem nos assiste pelo site da Câmara, nós vamos a partir de hoje realizar a sessão sobre o novo regulamento dado pelo decreto número 6 de 19 de março de 2020. Então a sessão é um pouco diferente do que é o habitual. Então nós passaremos a leitura da ata número 7 de 2020, da sessão ordinária do dia 16 de março de 2020, com o secretário vereador Jeder. Câmara Municipal de Vereadores de Mostarda, Estado do Rio Grande do Sul. 16 de março de 2020. Ata 07/2020. Aos 16 dias do mês de março de 2020, às 19 horas, no prédio sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro, o presidente vereador André Soares, do Progressistas, constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, D'Angelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do Progressistas, Jéder Silva, do PSTB, Lazinho Costa, do MDB, Léo Pereira, do PSTB, Dr. Luiz, do PSTB e Tony Araújo, do MDB. Invocando a proteção de Deus, deu por aberta a reunião ordinária. Após o presidente solicitou ao vereador Adelino Silveira que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o secretário vereador Jéder Silva fez a leitura da ata 06 de 2020, da sessão ordinária do dia 9 de março de 2020. Na sequência, o presidente colocou em discussão, sendo aprovado por unanimidade. Em prosseguimento, o vereador Jéder Silva fez a leitura das correspondências. Ofício 0405 de 2020, do vereador Léo Pereira, do PSTB. Ofício 050 de 2020, do gabinete do prefeito municipal. No espaço destinado à matéria em pauta, o secretário vereador Jéder Silva fez a leitura das proposições. Expediente 47 de 2020, projeto de lei 045 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 048 de 2020, projeto de lei 046 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 049 de 2020, projeto de lei 047 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 050 de 2020, projeto de lei 048 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 051 de 2020, projeto de lei 049 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 07 de 2020, projeto de lei 07 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 08 de 2020, projeto de lei 08 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 09 de 2020, projeto de lei 09 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Expediente 10 de 2020, projeto de lei 02 de 2020, de autoria do vereador Tony Araújo, do MDB. Expediente 03 de 2020, indicação da autoria dos vereadores André Soares, Ednei Machado, Jéder Silva, Léo Pereira e Dr. Luiz, do PSTB. No espaço dos líderes, usou a palavra o vereador D'Angelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do Progressistas e Tony Araújo, do MDB. No espaço dos grandes expedientes, usaram a palavra os vereadores Jéder Silva e Dr. Luiz. No espaço destinado à discussão da pauta, usou a palavra o vereador Léo Pereira, que solicitou urgência do projeto de lei 047 de 2020, sendo o pedido aprovado por unanimidade. No espaço destinado à ordem do dia, em regime de urgência, expediente 047 de 2020, no rito ordinário, expediente 045 de 2020, projeto de lei 043 de 2020, de autoria do Poder Executivo, expediente 046 de 2020, projeto de lei 044 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Expediente 02 de 2020, indicação de autoria do vereador Lazinho Costa, do MDB. Expediente 02 de 2020, requerimento de autoria dos vereadores Tony Araújo, do MDB, e André Soares, do Progressistas. Todos aprovados por unanimidade. No espaço destinado às explicações pessoais, usaram a palavra os vereadores Dr. Luiz, Ednei Machado, D'Angelo Mota, Léo Pereira, Adelino Silveira e o vereador André Soares, sob presença do vereador Léo Pereira. Todos os pronunciamentos encontram gravados em mídia, fazendo parte do anexo dessa ata. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a presente reunião às 20 horas e 50 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, na sede da Câmara Municipal de Mostardas, que ocorrerá dia 23 de março de 2020, segunda-feira, às 19 horas. Esta ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata está em discussão.
Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, se coloca de pé rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos a leitura das proposições do Executivo e do Legislativo, também com o secretário vereador Jeder. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Mostardas. Processo 050 de 2020, projeto de lei que abre crédito suplementar para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, projeto de lei 050 de 2020. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito suplementar. No município de Mostardas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem evitado esforços para recuperar passivos ambientais existentes no nosso território. E um dos problemas mais graves que nos cerca diz a respeito à área do antigo lixão, cuja recuperação da área precisa acontecer de forma ambientalmente viável. Os valores propostos no presente projeto de lei visam atender à fase 3, investigação detalhada e análise de risco, condicionante da licença de operação número 1254 de 2017. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostardas, 19 de março de 2020, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo 051 de 2020, projeto de lei que abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, projeto de lei 051 de 2020. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para alocar no orçamento a rubrica de indenização e restituições, tendo em vista que o processo para contratar a empresa para executar o orçamento levou mais tempo do que o previsto, necessitando assim a reprogramação dos valores já recebidos pelo Finisa. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostarda, 19 de março de 2020, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo 052 de 2020, projeto de lei que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do município de Mostardas e da outras providências. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, projeto de lei 052 de 2020. Senhor presidente, a justificativa desse projeto prende-se ao fato de que a prática de abandono de veículos em via pública no nosso município começa a ficar recorrente. Inúmeros são os casos na cidade e as queixas dos moradores sobre os veículos abandonados, transformando-se em sucatas a céu aberto, trazendo transtornos além de apresentar risco à saúde pública. Em muitos casos, esses veículos acabam virando depósito de lixo e de água parada, que certamente atrai vetores de transmissão de doenças, incluindo o perigo da dengue. Ainda há o risco de acidentes, pois, como sempre, estão abandonados em lugares impróprios, obstruindo inclusive as vias públicas e o fluxo de trânsito, quando não estão parados em frente à entrada e saída de veículos em residência ou comércio. Os veículos abandonados podem servir inclusive como esconderijo de ilícitos penais, tais como drogas e objetos furtados, roubados, servindo ainda para o abrigo de pessoas nocivas às sociedades. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostarda, 19 de março de 2020, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo 043 de 2020, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, projeto de lei 053 de 2020. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo a contratação temporária do servente geral para atender às demandas da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e da Secretaria do Meio Ambiente. Justifica-se a presente contratação pelo fato das secretarias supracitadas estarem
sem esse tipo de serviço desde outubro de 2019, quando ocorreu rescisão por termo de contrato da servente anterior. Salientamos que as secretarias, além de possuírem um número considerável de servidores, possuem copa, banheiro e área de atendimento ao público, fora do prédio da prefeitura, onde diversos servidores onde diversos serviços são prestados à população, especialmente relacionados às questões ambientais e de planejamento urbano. Tal contratação dar-se através da classificação em processo seletivo. Como a necessidade emergencial e por hora temporária, que submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostarda, 19 de março de 2020. Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Processo 054 de 2020, projeto de lei. Acrescenta no artigo da seção 1 da Lei Municipal 2595 de 2009. Cria zona de uso específico da Caieira. Excelentíssimo André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, projeto de lei 054 de 2020. Senhor presidente, o plano diretor de Mostardas está em processo de atualização, sendo acrescido de novas zonas para que o ordenamento do território possa estar melhor adequado com a realidade local. Diante do exposto no final de 2019, foi sancionada a Lei nº 4035 de 2019, que acrescenta o inciso ao artigo 7º da Lei Municipal 2595 de 15 de outubro de 2019. Cria macrozona da orla costeira no Plano de Desenvolvimento Físico Urbano, PDFU. A proposta de criar a zona de uso específico da Caieira visa atender o que estabelece no processo 111/115.000.1124-0, Ministério Público do Rio Grande do Sul. Sobretudo, conciliando a atividade de pesca e de turismo, inibindo novas ocupações e pensando um projeto de sustentabilidade socioambiental para a região. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostarda, 19 de março de 2020, Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Processo 055 de 2020, projeto de lei, autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento Rio Grande do Sul, para aquisição de imóvel e dar outras providências. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, projeto de lei 055 de 2020. Senhor presidente, o presente projeto de lei visa solicitar a autorização da Casa Legislativa para que a administração pública abra canal de negociação junto ao Badesul Desenvolvimento S.A. para aquisição de imóvel através de linha de financiamento deste agente financeiro. Tal iniciativa é no sentido de que o município adquira os prédios e terrenos onde está localizada a Cooperativa Agrícola Mostardense, numa área total de 12.000 metros quadrados, entre área construída e terrenos. Um laudo técnico no setor de engenharia. O bem em questão foi avaliado em R$ 3.359.986,25. A aquisição desse imóvel será um grande investimento do poder público, pois além de agregar a frota de veículos de várias secretarias, o mesmo possui estrutura suficiente para a instalação do almoxarifado e setores administrativos do governo, eliminando assim atuais locações de prédios. E com essa negociação, o poder público ganharia muito, adquirindo uma área nobre para se somar à sua estrutura física. Salientamos também que a atividade de cooperativa naquela zona não é mais permitida pelo plano diretor, tornando-se inviável seu licenciamento ambiental. Porém, o serviço prestado pela cooperativa é imprescindível para os pequenos e médios produtores, pois oferece área para secagem e armazenagem de grãos. Com esse valor, a cooperativa poderia investir em outra área, permitida tanto pelo plano diretor como
pelo licenciamento ambiental. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostarda, 19 de março de 2020, Moisés Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo 056 de 2020, projeto de lei prorroga a data do pagamento do imposto predial e territorial urbano do imposto sobre o serviço de qualquer natureza no exercício 2020. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas, projeto de lei 056 de 2020. Senhor presidente, o presente projeto de lei visa autorização legislativa para que a administração pública possa, devido a todo o caso de saúde pública de combate ao coronavírus, Covid-19, que estabelece a todos nós brasileiros a prudência em se evitar aglomerações. Sabemos que todos os anos a população deixa para pagar seus carnês nos últimos dias. Assim, a fim de evitarmos a exposição tanto do contribuinte quanto dos servidores, achamos prudente alterar o calendário de vencimentos do IPTU, ISS e taxas. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostarda, 19 de março de 2020, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo 057 de 2020, projeto de lei, assunto, reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinares do Decreto Municipal número 8319, de 19 de março de 2020. Autoriza a prorrogação de vencimento de dívidas de natureza tributária e não tributária do exercício 2020. Dispõe sobre contratação temporária de pessoal e dá outras providências. Excelentíssimo senhor André Soares, presidente da Câmara Municipal de Mostardas. Projeto de lei 057 de 2020. Senhor presidente, o presente projeto de lei traz em tela a aprovação desse Parlamento a fim de reconhecer a calamidade pública municipal e convalidar as medidas disciplinares do Decreto número 8319, de 20 de março de 2020, autorizando a prorrogação dos vencimentos das dívidas de natureza tributárias e não tributária do exercício 2020. E também dispõe sobre contratação temporária e pessoal e dá outras providências. É de conhecimento de todos que estamos enfrentando uma pandemia com a disseminação de um vírus inimigo, invisível, que já abalou grandes sociedades mundiais e agora está presente em nosso país, estando, e quem sabe, até mesmo aqui, em nosso município. O que também se reforça com a mesma medida feita no âmbito estadual e federal. No momento exige que todos nós brasileiros e cidadãos de Mostardas nos colocarmos na linha de frente, na condução do processo de enfrentamento. Na última semana, tão logo, começamos a receber relatórios do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, já despachamos o primeiro decreto de número 8314, adotando várias medidas de prevenção, porém de forma mais rápida, o Covid-19 se impôs a nós, fazendo que nós exigíssemos com mais rigidez as restrições complementadas no Decreto 8319. Ressalto que não houve outra saída, inclusive apresentados pelo relatório da Defesa Civil em anexo, em declarar o estado de calamidade pública no âmbito do nosso município. O projeto em debate contempla também, a fim de planejamento, evitar acionar uma sessão extraordinária, a autorização para possíveis contratações emergenciais de profissionais para atuar na área da saúde, as quais serão utilizadas se forem realmente necessárias para atender a demanda local. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostardas, 20 de março de 2020, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores, Gabinete da Presidência, Projeto Resolução 04/2020, expediente número 04/2020.
dispõe sobre a realização de reuniões virtuais de comissões permanentes e temporárias e de sessões plenárias ordinárias e extraordinárias, virtuais, na Câmara Municipal de Vereadores. Considerando a emergência em saúde pública de importância internacional declarada pela Organização Mundial de Saúde, em razão ao novo coronavírus, Covid-19. Obrigado. Considerando a necessidade de definir medidas de prevenção, contenção ao contágio do coronavírus, o presidente da Câmara Municipal de Mostardas, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve promulgar a seguinte resolução de mesa. Artigo 1º. As reuniões das comissões e sessões plenárias poderão ser mantidas por meio de reuniões virtuais, com uso de tecnologia que permita discussão e votação remota, sem a presença física dos seus membros. Inciso 1º. Fica autorizado o uso de qualquer mecanismo tecnológico e meio virtual para a efetivação das sessões e realizações de suas votações. Doe órgãos, doe sangue, salve vidas. Tem mais aqui. Segundo, a eventual não participação do vereador por ausência na hora de data designada para a sessão virtual será tida como falta, com prejuízo do seu subsídio. Inciso 3º, em razão da excepcionalidade da situação, fica alterada a dinâmica da realização das sessões ordinárias, no que se refere ao artigo 103 da Resolução 04 de 2011 do Regimento Interno, que trata a sessão ordinária, excluindo a realização do espaço das lideranças e aplicação da letra C, inciso 3 e 6. Artigo 2º. As reuniões presenciais serão retomadas tão logo permitidos pelas orientações do Ministério da Saúde e o ato da presidência dessa Casa Legislativa. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Presidência, Mostardas, 23 de março de 2020. Vereador André Soares, presidente. Léo Pereira, vice-presidente. E Géder Silva, secretário. Seria então essas proposições, presidente. Obrigado, vereador Géder. Nós vamos então passar o espaço destinado à discussão da pauta. São 10 minutos para cada vereador pela ordem de inscrição. Vereador Léo Pereira, líder do PSDB. Presidente, colegas vereadores e funcionários da casa, eu venho nesse espaço da discussão da pauta para pedir aos colegas vereadores para que nós votem em regime de urgência o projeto de lei 53 de 2020, de autoria do Poder Executivo, e também o projeto 56 de 2020, de autoria do Poder Legislativo, e também o projeto de lei 57, de autoria do Poder Legislativo, bem como com o projeto de resolução 004, de autoria da mesa diretora. Obrigado, vereador Léo. Projeto de lei número 53, 56, 57 e o projeto de resolução número 4 da mesa diretora. Do Executivo? Não, é do Executivo. Continua a discussão, a pauta. Vereador D'Angelo Mota, PDT. Presidente, obedecendo a prerrogativa que a mesa colocou na nossa reunião, hoje, como os ouvintes que nos ouvem estão vendo, que a nossa sessão será bem reduzida, né? E primeiramente eu gostaria de parabenizar a presidência da casa pela postura que tem tomado em frente a tudo isso, né? E posteriormente o vereador Géder já acabou de ler aqui alguns projetos, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Posteriormente, semana que vem, nós possamos ter já reunião virtual, né? A qual o presidente da casa vai estar aqui e nós, vereadores, cada um nas suas respectivas casas, online, conectados junto com a presidência da casa.
Primeiramente, eu entendo, senhor presidente, e vou me reportar a um dos projetos que o colega vereador Léo Pereira fez o pedido de urgência, que é sobre o município de Mostardas estar decretando situação de calamidade pública, né? E que acho importante, vários municípios do estado estão tomando essa postura, mas eu entendo também que quando o município faz esse decreto de calamidade pública, ele fica impedido na questão legal de algumas coisas. Não vou falar nem a questão dos projetos que nós vamos aprovar na noite de hoje, que nós já conversamos à tarde, que são alguns aluguéis, e eu sei que isso vai reduzir custos, num deles pelo menos a gente vê que vai reduzir alguns custos para o Poder Executivo, no outro já não tanto, mas eu fico pensando assim, neste momento que a população brasileira, o estado do Rio Grande do Sul e até o nosso município está muito preocupado com toda essa situação, que não se sabe quando vai se sair dessa crise, não se sabe o que irá acontecer com essa crise, né? E eu tive uma conversa com o prefeito nesta semana, ou melhor, na semana passada, porque hoje se inicia a semana, coloquei um WhatsApp, colocando a nossa bancada vereadora Adelina à disposição, né, naquilo que for preciso, e ele já me comentava que iria chegar este projeto de lei, hoje decretando situação de calamidade pública, e contava com a aprovação de todos os colegas aqui nesta casa. Eu não sei qual o trâmite que a casa vai adotar, né, mas eu falei com ele, e ele me disse que não teria tanta pressa neste projeto de lei na compra da cooperativa, que acho que é uma compra significante para o município de Mostardas, mas volto e repito, no momento de crise, o município decreta situação de calamidade pública, e aí vem quase em torno de 4 milhões e poucos reais para autorização dessa Casa Legislativa. Eu acho isso neste momento um pouco complicado. Eu torno a dizer que não sei qual a postura que Vossa Excelência irá adotar como presidente dessa casa, mas eu já, de antemão, como líder da nossa bancada e como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu gostaria que esses projetos ficassem na casa, e isso eu conversei com o prefeito via WhatsApp, né, e ele disse que não teria problema nenhum, para que a gente possa estudar melhor. Eu não sei como é que será o trâmite das comissões, terá que ser online também, né? Nós vamos ficar no aguardo de Vossa Excelência, presidente da Casa, porque a aprovação desses projetos passar primeiramente pela comissão, terá que ter um aval da comissão para depois vir ao plenário. Então, como isso é uma coisa nova, e eu acho que a situação que nós estamos atravessando, ela é muito complicada, muito complicada. Eu comentava hoje, eu até comentei com o presidente da Casa, né, que não é por nada, gente. Nós temos, eu acho que tem que esquecer agora a bandeira partidária, a gente fala muito nisso aqui na casa, mas realmente com ações. E eu falo bem no português para que as pessoas possam entender, estou desarmado falando politicamente, conversei muito com o senhor prefeito, por alguns minutos, como eu disse, através do WhatsApp, e nós estamos aqui para somar, senhor presidente. Mas nós queremos somar de verdade. Nós queremos que o discurso seja dado discurso e na prática. E hoje eu não entendi a situação, e depois Vossa Excelência veio me falar aqui da Praça Central de Mostardas, que os funcionários estavam todos ali hoje na parte da manhã trabalhando. E aí o senhor me colocou que tem uma questão de um valor, que se tem um prazo, porque esse valor pode retornar. Eu acho que nessa situação de calamidade que está todo o Brasil, todo o país, eu acho que algumas coisas com certeza serão revistas. E eu acho que algumas coisas terão que ser repensadas. Mas o vereador Léo Pereira, líder do governo, pediu, né, emergência, urgência nesses projetos de lei, nós concordamos. O secretário Junei conversamos hoje à tarde também, né, sobre este projeto, que é um dos principais, que deverá ser votado na noite de hoje, com certeza. O município vai em busca de recursos, o município, com esse decreto de calamidade pública, ele está decretando que ele vai passar por dificuldade financeira. Todos nós sabemos da situação que todo o Brasil, todo o estado e todo o município irá passar com essa situação. Então eu gostaria de pedir mais uma vez e reforçar. Tenho certeza que a presidência da Casa não irá fazer nada sem a concordância dos colegas vereadores, mas acho que nós podemos esperar um pouco. As reuniões da Câmara de Vereadores serão reuniões com pauta específica, eu penso que sim, e hoje alguns colegas vereadores até retiraram algumas indicações e alguns projetos, alguns pedidos, queria votação na noite de hoje, retiraram, entendendo a situação, da gravidade da situação, para que se tenha uma reunião mais rápida, enfim, toda essa situação. Eu creio que isso irá passar, mas pelo que a gente vê pelas autoridades, né,
meados de abril, início de maio, que estará o pico aí. Mas enfim, senhor presidente, eu não quero trazer polêmica, eu estou muito tranquilo sobre essa situação, nós queremos somar, nós queremos ajudar, mas eu gostaria de deixar registrado e gostaria de pedir a Vossa Excelência que esses projetos de lei sobre financiamento, sobre alguma coisa que nós possamos posteriormente para frente rever, conversar e entrar num diálogo, porque isso acho que não condiz com a nossa realidade e hoje nós vamos estar votando, a partir de amanhã será decretado, já está, mas será decretado no município de Mostardas calamidade pública e eu acho que algumas coisas, pelo que eu entendi, e pelo advogado da Inleges, que eu conversei com ele hoje à tarde, algumas coisas não estão condizendo com a nossa realidade. Isso é o que eu penso e isso é a informação que eu tive. Sei que a prefeitura tem a sua assessoria técnica, enfim, tem uma série de questões, mas acho que não tem lógica. Se decreta calamidade pública, vai-se em busca de recursos federais pela uma situação financeira do município e se traz projeto para essa casa de financiamento, querendo pegar financiamento, eu acho que este momento não é para isso. Tem mais coisas urgentes que com certeza nós teremos que colocar na pauta, que nós votaremos essas situações e nós estamos à disposição, inclusive para alguma reunião extraordinária, mesmo que seja virtual, para alguma aprovação. Coloquei isso para o nosso prefeito e coloquei isso para o nosso secretário de saúde também, que seja para aprovação qualquer coisa que aconteça na decorrência dessa pandemia, nós estamos à disposição, tanto a mesa diretora desta casa como o Poder Executivo pode contar conosco. Questão dos aluguéis, nós combinamos sim, hoje à tarde que nós iríamos votar na noite de hoje, se bem que, embora um dos prédios e a prefeitura tem uma pretensão de compra posteriormente, o projeto já está aqui na casa, e pelo que eu vi, ele vai reduzir um valor significante, porque vai sair 2 prédios que estão alugados hoje no momento, e vai alugar um único prédio. Só o outro prédio que eu, no meu ponto de vista, é um valor, achei um pouco alto, mas enfim, né, questão, pelo que os colegas falaram, o outro prédio lá está muito ruim, não sei, é o que estão falando, mas eu acho também, esta é a minha opinião, que nós deveríamos de esperar um pouco, até porque essas mudanças não vão acontecer de hoje para amanhã, né? Se nós temos que estar pregando a motinho, o Poder Executivo pedindo para que ninguém saia, para que ninguém faça aglomeração, é impossível se fazer uma mudança, ainda mais de 3 prédios. Esta é a minha opinião. Os colegas acharem que tem que votar, vamos votar tranquilamente, nós não estamos aqui para trancar pauta, nós pelo contrário, nós queremos acelerar tudo que for produtivo e tudo que for em prol da nossa comunidade, nós estamos aqui para estar junto com os colegas vereadores, mas entendendo a gravidade de toda essa situação, eu acho que alguns projetos importantíssimos do meu ponto de vista, que estão aqui nesta casa, merecem de todos nós colegas vereadores e até de uma situação jurídica um pouco mais detalhada para que nós possamos assim emitir a nossa opinião. Concordo com os pedidos do vereador Léo, mais uma vez repito e digo, foi combinado hoje à tarde aqui na reunião que nós tivemos aqui nessa casa, estamos à disposição, vereador Léo Pereira, né, como eu já disse, que for preciso que nós estiver ao nosso alcance, estamos à disposição, mas deixo esse alerta e gostaria que esses 2 projetos de lei que estão na pauta hoje, que talvez ou não pretendem colocar em votação posteriormente na semana que vem, que esses projetos permaneçam na casa para que nós possamos avaliar toda essa situação para que depois esses projetos venham em votação. Esse seria meu pedido, senhor presidente, nesse espaço. Meu muito obrigado. Continua em discussão. Não há mais interesse em discutir. Eu vou colocar o pedido do vereador Léo Pereira, líder do governo e líder da bancada do PSDB, para que seja votado em regime de urgência os expedientes, projetos de lei 53, 56 e 57, de autoria do Poder Executivo, e também o expediente número 4, projeto de resolução da mesa diretora. Está em discussão o pedido de urgência do vereador Léo. Não há interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar de pé rejeita. Está aprovado por unanimidade. Como já havia sido feito o acordo à tarde para votação, os pareceres já estão prontos. Já, então, de imediato, passamos para a ordem do dia.
Então, presidente, temos o Pode ler só a emenda, tá, vereador Jair? processo 045, projeto de lei 045/2020, que autoriza o Poder Executivo a alocar prédio com dispensa de licitação e da outras providências. Esse projeto tem pareceres favoráveis das comissões, presidente. Expediente número 47, projeto de lei número 45, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. É da cooperativa. Está em discussão. Não há interesse em discutir, coloca em votação. O vereador que permanece sentado aprova, coloca de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade. Processo 046, projeto de lei, autoriza o Poder Executivo a alocar prédio com dispensa de licitação e da outras providências. Esse projeto tem pareceres favoráveis das comissões, presidente. Expediente número 48, projeto de lei número 46, de 2020, autoria do Poder Executivo, está em discussão. Saber se no projeto tem anexado algum memorial descritivo, alguma coisa do engenheiro, alguma avaliação para esse valor? Vereador Danjo, tenho valores e tenho o laudo técnico de avaliação. Da engenharia, da prefeitura? Sim, isso? sim, da engenharia, assinado com relatórios fotográficos, inclusive, assinado pelo engenheiro Lucas Costa Alves. Perfeito. Só lembrando que o projeto estava na casa para visualização. Segue em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Processo 048 de 2020, projeto de lei que prorroga o prazo de contratação por tempo determinado, autorizado pela lei número 3924, de 7 de março de 2020. Esse projeto tem os pareceres favoráveis das comissões, presidente. Expediente número 50, projeto de lei número 48 de 2020, autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Aprovado por unanimidade.
Processo 049 de 2020, projeto de lei que aprova o calendário de eventos do município de Mostardas e da outras providências. Esse projeto tem pareceres favoráveis das comissões presentes. Projeto de lei 49. Expediente número 51 de 2020, projeto de lei número 49 de 2020, outra do Poder Executivo. Está em discussão? Não há interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Processo 053 de 2020, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Esse projeto tem pareceres favoráveis das comissões presentes. Expediente número 55, projeto de lei número 53 de 2020, autoria do Poder Executivo. Está em regime de urgência e está em discussão. Não há interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, coloca de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Processo 056 de 2020, projeto de lei que prorroga a data de pagamento do imposto predial e territorial urbano e do imposto sobre serviço de qualquer natureza do exercício 2020. Esse projeto de lei tem pareceres favoráveis das comissões presentes. Expediente número 58 de 2020, projeto de lei número 56 de 2020, autoria do Poder Executivo. Em regime de urgência está em discussão. Não havendo interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Aprovado por unanimidade. Processo 047 de 2020, projeto de lei reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinares do Decreto Municipal 8319, de 19 de março de 2020, autoriza a prorrogação de vencimento de dívidas de natureza tributária e não tributária do exercício 2020, dispõe sobre contratação temporária de pessoal e dá outras providências. Esse projeto de lei tem pareceres favoráveis das comissões presentes. Expediente número 59, projeto de lei 57 de 2020, autoria do Poder Executivo, está em regime de urgência e em discussão. Não há interesse em discutir, coloco em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se coloca de pé rejeita. Está aprovado por unanimidade.
Resolução 04 da Câmara Municipal de Vereadores de Mostardas dispõe sobre a realização de reuniões virtuais das comissões permanentes e temporárias e de sessões plenárias ordinárias e extraordinárias virtuais na Câmara Municipal de Vereadores. Essa resolução tem pareceres favoráveis das comissões, presidente. Expediente número 4, 2020, projeto de resolução da mesa diretora está em discussão. Vereador D'Angelo Mota. Eu lhe perguntei se nós vamos... o senhor tinha comentado hoje à tarde que nós faremos uma reunião após o término da reunião e com certeza é para tratar sobre este assunto, né? Como eu já lhe parabenizei no início, quando esta matéria estava na pauta. E nós com certeza nós vamos conversar para depois, como a gente sabe que a Câmara as dependências da Câmara vão permanecer fechadas, né? Nós tínhamos um decreto legislativo que isso aconteceria apenas na segunda-feira, a partir das 15 horas até as 16h30, né? E claro que a gente vai procurar evitar, com certeza, pelo menos nesses 15, 20, 30 dias, evitar qualquer tipo de matéria, né? A gente conversou hoje à tarde um pouco sobre isso, os colegas, enfim, já retiraram. Mas, posteriormente, eu gostaria, até talvez o senhor pudesse explicar um pouco mais para nós, né? Que a gente sabe que vai ser, pelo que o senhor já comentou hoje à tarde, que será uma reunião virtual, já falei sobre isso. Vossa Excelência vai estar presidindo os trabalhos aqui na casa e nós, colegas vereadores, posteriormente, cada um em sua casa, em sua residência. Se um vereador precisar de vir fazer uma matéria, enfim, um pedido, várias coisas podem acontecer durante toda essa tramitação agora, né? Mas isso com certeza, esse senhor já poderia falar, ou se a gente fala depois, que após a aprovação deste projeto, está aprovado, enfim, a gente sabe que nós teremos, as nossas reuniões serão virtuais, né? Até o término de tudo isso, como eu já falei, por 15 ou 30 dias, mas como ficará, como eu já falei, essa matéria de urgência, alguma coisa que os colegas vereadores precisem fazer, a como se dirigir virtualmente, nós não vamos ter espaço físico aqui na Câmara, a princípio, para poder fazer isso, eu não sei se ficará disponibilizado um espaço que a gente possa, num horário combinado, enfim, eu gostaria só que o senhor depois reprisasse isso para nós. Mas seria isso, presidente. Obrigado. Segue em discussão. Não há interesse dos vereadores, eu vou me pronunciar a respeito do assunto. Bom, não vou, antes de eu quero falar antes de colocar em votação, vereador Jade. Desde o início dessa situação toda aí que a gente está vivendo, eu tenho adotado, eu sou do grupo que acredita que é verdade e estou preocupado com a situação. Tem pessoas que ainda não acreditam que é verdade e que não estão preocupadas. Eu sou do grupo que acredita e está preocupado, não só comigo, estou preocupado com todas as pessoas. Então, desde o início a gente vem tomando medidas assim restritivas, para alguns demais, para outros as necessárias. Mas isso não é isso que baliza as minhas decisões, porque eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Então eu queria deixar bem claro assim que aos vereadores aqui, aos servidores que estão aqui, que em sua maioria hoje não estão aqui, na verdade, né? Mas também as pessoas que estão nos assistindo em casa. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu acho que esses 12 anos aí, 11 anos que eu estou de vereador, eu acho que isso me trouxe uma certa experiência e não tenho dúvida nenhuma que eu vou saber conduzir a casa nesse momento. Não precisem ficar preocupados com relação a isso. Eu vou preferir, com certeza, ser condenado, vereador Lazinho, pelo exagero, do que por não ter agido, ter deixado a situação chegar numa complexidade maior. Tanto que nós determinamos, através de decreto número 6, todos os servidores, todos os vereadores que estiverem viajado, que fiquem de quarentena em casa, e nós hoje temos 3 servidores que viajaram, estão em casa, não tem sintoma nenhum, mas estão em casa, e eu hoje ainda fiz questão de reforçar que não viesse trabalhar.
Se todos nós, vereador Adilino, estivermos aqui na sessão, todos os vereadores, todos os servidores da casa, os assessores, nós somos 23 pessoas. Multiplica isso pelo contato que nós temos com os nossos familiares, pelo contato que nossos familiares têm com outras pessoas, e aí por diante o número fica talvez assustador, né? Então eu não vou hesitar em momento algum tomar qualquer medida que seja para proteger. Eu vou seguir trabalhando, porque o poder público ele não pode parar, mas a gente consegue dar conta e fazer o que tem que ser feito. O Geso, a Ainara, o Zé, que estão na linha de frente comigo aqui, tem a Jusce, temos condições, o Áureo, temos condições de fazer a Câmara funcionar. E nós, desde o final de semana, eu recebi orientações até mesmo da UVERGS, da qual nós não somos sócios mais, como da INLEGES, que nós deveríamos adotar o que está sendo adotado em outras câmaras, inclusive no Senado Federal, e pela primeira vez em 190 anos de história, pela primeira sessão online da sua história, também adotar isso para precaução. Não é por precaução, os vereadores não querem, não, é de todo mundo que trabalha aqui na casa e dos nossos familiares que vão estar com a gente logo depois que a gente sair daqui. E hoje, à tarde, a 1h, nós estávamos aqui, o Geso e o Zé, e o Zé se debruçou em cima dessa matéria e nós resolvemos já colocar na data de hoje, chamamos o Áureo veio mais cedo para conversar da possibilidade de como nós faríamos isso, né? Eu já conversei um pouco com os vereadores que estavam à tarde aqui nas comissões, explicando como é que se daria, e esse procedimento eu vou explicar agora, depois que terminar a sessão, para todos os vereadores e para os servidores que estão aqui. Vai ser muito simples, muito fácil de operar, não vai ter problema nenhum, não tenho dúvida nenhuma disso. Isso tudo para proteger não só os vereadores, mas principalmente os servidores e os nossos familiares todos. Isso não é uma invenção minha, do Zé, de ninguém, é uma orientação que nós estamos seguindo. E eu ainda me assusto muito em ver que tem pessoas ainda esclarecidas que não estão acreditando. Não estão acreditando. Não adianta ter notícia, não adianta ter nada se nós não acreditarmos. Está morrendo em torno de 600, 700 pessoas por dia na Itália. Tá? Não importa se é velho, se é novo, não interessa, são pessoas, não interessa a idade. Mas já estava com 80 anos, não interessa, é uma pessoa que morreu. E eu acho que nós não queremos que a gente chegue nesse ponto aqui. Então essas são medidas que a gente, mais drásticas ainda das que a gente já adotou, e se tiver que tomar mais drásticas, a gente vai tomar. Vai funcionar tudo por essa dúvida que o vereador D'Angelo trouxe, depois eu vou colocar, mas vai funcionar tudo por e-mail, já está funcionando por e-mail, nós reduzimos o número de uso de folhas de papel desde o início do começo do ano, fazendo tudo por e-mail, passando os projetos por e-mail, vai ser a mesma coisa. Tem os modelos ali, já bota, manda um modelo de cada coisa pelo e-mail e envia, a assinatura depois se pega. Nós temos outros meios de comprovar a veracidade do papel, a veracidade do documento. Uma troca de e-mail tem validade para confirmar o documento. Então, não se preocupem, e a Câmara não vai fechar, ela vai seguir funcionando, não vai se furtar nesse momento. Nós não estamos fugindo, tem até gente que acha que a gente está fugindo, fechando as portas, mas não é isso. Nós estamos protegendo a população. É difícil para mim falar isso como presidente da Câmara, mas nós não somos um serviço essencial. Nós somos um serviço essencial naquilo que o Executivo, nesse momento, naquilo que o Executivo precisa de nós para aprovar as matérias. O atendimento presencial aqui não é essencial. Não é essencial. Essencial agora é as pessoas ficarem em casa, buscar atendimento médico se for necessário. Não é essencial vir aqui, nesse momento, presencialmente, pedir algum serviço para algum vereador ou fazer algum pedido de bancada. Todo mundo tem os nossos telefones estão no site da Câmara de Vereadores. Todo mundo nos conhece, todo mundo sabe aonde nos encontrar, pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim. Então, foi pensando nisso que a gente
resolveu adotar essa medida da sessão online, que vai perdurar enquanto essa situação aí estiver. Enquanto ela diz ali que vai... tem um lugar aqui que diz... Em razão ali, no parágrafo 3º, em razão da excepcionalidade da situação, fica alterada a dinâmica da realização da sessão ordinária, aí se busca lá o que está dito no decreto, é isso, né, Zé? Busca o que está dito no decreto número 4, na resolução número 4, né, o artigo 103, e também ela linka lá com o decreto, os decretos que nós já emitimos. O que na verdade, isso aqui é para nos garantir, ela não está regulando como é que vai funcionar. Isso aqui, na verdade, é uma resolução que permite, nos autoriza a fazer a sessão online. O que regula esse tempo de excepcionalidade é o tempo dos decretos, que ele vai ser prorrogado enquanto for necessário. É isso, né, Zé? O Zé está me confirmando. É tanta informação que daqui a pouco a gente pode dizer alguma coisa que não seja a realidade, mas é isso. Isso aqui, na verdade, é só para nos autorizar a que a gente faça, conforme a orientação da Inleges e da própria Overgs, a sessão via online. Então, eu vou colocar em votação. Sim, o artigo 2º, né, as reuniões presenciais serão retomadas, tão logo permitido pelas orientações do Ministério da Saúde e o ato da presidência dessa Casa Legislativa, que se refere lá aos decretos lá, enfim. Então, está em votação o projeto de resolução número 4 da mesa diretora. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar de pé rejeita. Está aprovado por unanimidade. Então, encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, que será online, no dia 30 de março de 2020, segunda-feira, às 19 horas. Eu solicito a todos os vereadores e os servidores aqui que permaneçam para a gente, rapidamente, 5 minutos, conversar e passar as primeiras instruções referente à próxima sessão.